Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá, pessoal do 8º ano, como vocês estão? Espero que todos bem, prontos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nossa aula de número 25. Então, como de costume, vamos iniciar fazendo a nossa correção da atividade da aula 24. Primeira questão, marque a alternativa em que indica a função do termo em destaque. Aí eu tinha aí o termo em destaque crianças. Crianças, saiam já da chuva. Esse termo aí em destaque é um vocativo. Então, a alternativa correspondente era a letra D. Segunda questão. Sobre o vocativo, é correto afirmar, né? O vocativo, ele é um termo que serve para chamar ou interpelar um interlocutor e não possui relação sintática com outro termo da oração. Sendo assim, não pertence nem ao sujeito, nem ao predicado. Então, a alternativa aí que estava correta sobre o vocativo era a letra C. Terceira questão. Assinale a sequência que classifica corretamente os termos das orações em destaque, em aposto ou vocativo. Então, eu tinha aí 5 frases, tá? Onde estava destacada aí alguns termos, e nós iríamos identificar e assinalar a opção correta em relação se era aposto ou vocativo. Então, a alternativa correta era a letra D. Do departamento pessoal, né, um aposto. Brasil, vocativo. Carolina, aí, ó, minha irmã Carolina, aposto. Gritos, vaias e aplausos, aposto. E Cláudia, vocativo. Então, letra D, alternativa correta. Quarta questão. No exemplo de período simples, Palmas, capital do Tocantins, é uma cidade jovem. As vírgulas estão separando, né? Capital do Tocantins, aí está separando um aposto, tá? Então, capital do Tocantins é o aposto. Alternativa correta, letra C. Quinta questão. Aposto é uma palavra ou expressão que explica, esclarece ou resume um termo a que se refere. Na escrita em geral, o aposto ele vem separado do termo a que se refere por meio de todos os sinais de pontuação a seguir, exceto. Então, qual o sinal de pontuação que ele não vai separar o aposto? É o ponto final, tá? Então, a alternativa aí seria a letra B. Então, pessoal, tenho certeza que vocês acertaram a todas as questões. Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Nós vamos falar um pouco de período composto. Período é a frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo, com sentido completo. O período ele pode ser simples ou composto. Então, nós temos a frase, nós temos a oração e nós temos o período. Na frase, é necessário ou não haver verbos. Na oração, é necessário haver verbos. E o conjunto dessas orações forma um período, tá? Então, cada verbo presente na oração, eu conto como uma oração, tá? Então, vamos lá, recapitular. Período simples. O período simples é aquele constituído por uma oração, que recebe o nome de oração absoluta. Então, vejamos aí nos exemplos. O amor é eterno. As plantas necessitam de cuidados especiais. Quero aquelas rosas. O tempo é o melhor remédio. Então, observem que em cada uma dessas frases eu só tenho um verbo, portanto, uma oração. Então, eu tenho um período simples. Já o período composto é aquele constituído por duas ou mais orações, tá? Quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias, ó. 2 verbos aí, ó, partiu e ficou. Então, 2 orações, período composto.
Quero aquelas flores para presentear. Quero e presentear, tá? Então, duas orações, período composto. Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que acontece ao anoitecer. Ó, vou gritar, ouvirem, estou sabendo, acontece e anoitecer. Observe aí quantas orações surgiram aí. Cheguei, jantei e fui dormir. Tá? Então, são 3 orações aí, 3 verbos, né? Dando ideia de sentido completo, né? E constituindo um período composto. Então, esses períodos compostos, eles podem ser compostos por coordenação e subordinação. Hoje nós vamos falar assim de forma mais breve, mais simples, eu vou abordar para vocês a coordenação e a subordinação, porém nós não vamos ver as classificações de cada uma delas, tá? São conteúdos para outras aulas. Então, a coordenação e a subordinação, né? O período composto ele é classificado nessas duas. Quando o período é simples, a oração de que é constituído recebe o nome de oração absoluta, né? Como vimos. A menina comprou chocolate. Simples. Quando o período ele é composto, ele pode apresentar os seguintes esquemas de formação, né? Então, ele pode ser por coordenação ou subordinação. Por coordenação, vai ocorrer quando é constituído apenas de orações independentes, coordenadas entre si, mas sem nenhuma dependência sintática, ou seja, nenhum termo ele vai depender do outro. São constituídos de orações independentes, cada uma por si, tá? Não vai haver uma dependência entre elas. Saímos de manhã e voltamos à noite. Se a gente observar aí, né, saímos de manhã e voltamos à noite, está em uma oração, está em uma frase só, né? Porém, se eu separar aí, ó, saímos de manhã, voltamos à noite. São duas frases independentes, né? Elas estão juntinhas aí a partir da conjunção e, porém, elas não têm uma dependência de uma à outra. Uma não depende inteiramente da outra, né? Cada uma por si só vai ter sua própria dependência, seu próprio sentido. Já quando ele é composto por subordinação, ele é constituído de um conjunto de pelo menos 2 orações, em que uma delas subordinada, ela depende sintaticamente da outra principal. Então, aí agora vai haver uma necessidade, tá? Vai depender uma da outra. Eu vou ter a principal e vou ter a subordinada. Vejam aí no exemplo. Não fui à aula porque estava doente. Não fui à aula aí é o meu termo principal, a minha oração principal. A minha oração subordinada, ela inicia aí no porquê, tá? Na conjunção porquê. Então, vou ter aí essa porque estava doente, minha oração subordinada. Então, observem que uma, ela depende da outra. Não fui à aula por quê? Então, né? Porque estava doente. Então, necessita aí sintaticamente uma da outra, tá? Para complementar o seu sentido. E o misto, quando é constituído de orações coordenadas e subordinadas. Fui à escola, eu tenho aí uma oração coordenada, e busquei minha irmã. Também coordenada aí, ó, separadas, né? Cada uma tem sua função, uma não depende da outra. Fui à escola, busquei minha irmã, que estava esperando. Já esse que estava esperando é subordinada à antecedente, né? Ela necessita da antecedente. Quem era que estava esperando? Minha irmã, tá? Então, a necessidade aí agora da dependência, tá? Então, quando eu tenho a coordenada e a subordinada, eu vou ter um misto, tá? Onde é constituído por as duas orações, coordenadas e subordinadas. Então, vamos lá ver mais alguns exemplos aí do período composto por coordenação. Então, quando as orações são independentes, né? Cada uma delas tem o seu sentido completo, são formadas por orações coordenadas. Vejam aí, ó. Alice veio, gostou e ficou para sempre. Perto dela tem metrô, mas só anda de carro. Ele não veio nem telefonou.
Então, observem aí os termos em destaque, tá? Alice veio, gostou. Né, observem aí que eu vou ter uma oração, né, duas orações, ficou para sempre. Então, uma não depende da outra, são orações independentes. Então, período composto por coordenação. E o período composto por subordinação, quando uma das orações depende da outra, né, elas se relacionam e sem uma delas o sentido ele vai ficar incompleto. O período composto por subordinação pode ter o valor de sujeito, complemento nominal, adjunto adverbial, adjunto adnominal dentro da estrutura da oração principal. Então, veja alguns exemplos aí, ó. Sofia, que é a melhor aluna de português, não conseguiu atingir um bom resultado na prova. Eu tenho aí, ó, que é verbo, tá? Conseguiu, certo? Então, observem que cada um dos verbos aí presentes é uma oração, é um período composto, e nesses casos aí são exemplos de períodos compostos por subordinação, onde uma depende da outra para que assim aconteça o sentido completo. Diego não pôde esperar, porque estava atrasado para o curso. Ele não pôde esperar por quê? Porque estava atrasado para o curso. Então, há necessidade aí da oração subordinada ligada à oração principal. Embora ela fosse teimosa, continuou ouvindo os conselhos dos mais velhos, tá? Então, também aí a dependência de uma com outra para que haja o sentido completo. Então, pessoal, um assunto assim que é extenso, se nós formos ver cada um das subordinações, das coordenações, cada um é necessário uma aula para que vocês possam compreender de forma mais clara. Então, hoje eu só trouxe para vocês mais a questão do período composto, para que vocês consigam identificar, tá? Então, foi bem breve, bem simples, tá? Espero que tenham compreendido. Muito obrigada pela atenção de vocês. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus próprios sonhos. Então, nunca deixem de acreditar em vocês e de sonhar. Então, um cheiro bem grande e até a próxima aula.